Alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de cultura de Goiás de hoje, vamos falar da transição da sociedade mineradora à sociedade pastoril. Ao evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas por parte do governo, sem alcançar, no entanto, resultados satisfatórios. Então, com essa decadência, o governo português procurou pegar toda a sua mão de obra, da capitania para Minas, que ele tinha naquele momento, e passou a incentivar a agricultura em Goiás. Foi uma forma com a qual ele encontrou para poder minimizar um pouco dessa decadência do ouro. Só que nesse momento tiveram vários obstáculos, o governo passou por vários obstáculos. A primeira, a legislação fiscal dos dízimos, temida pelos agricultores, tanto na forma de avaliação como na forma de pagamento. Eles pagavam muito. Segundo, o desprezo dos mineiros pelo trabalho agrícola, muito pouco rentável. Quer dizer, os mineiros não queriam trabalhar na agricultura, eles queriam continuar trabalhando como mineiros, nas minas. A terceira foi a ausência do mercado consumidor, não tinha quem se interessasse pela agricultura naquele local, naquele momento. A quarta foi a dificuldade de exportação, pelo alto custo do transporte e a ausência do sistema viário, Então, para exportar os produtos agrícolas, ficava caro, não tinha um sistema viário, não tinha como transportar essa mercadoria de uma forma rápida e mais econômica. Aí depois, o que aconteceu? Vieram algumas resoluções, tomadas, mas que muitas delas nem saíram do papel, O governo tentou colocar algumas resoluções para tentar amenizar o problema, porque com essa decadência, o que aconteceu? A população não só diminuiu, como também muitos se dispersaram para os sertões, As pessoas, aqueles que não queriam trabalhar na agricultura, procurou outro lugar, se dispersaram, foram procurar outra forma de sobrevivência, ou até mesmo, na maioria deles, foi procurar outros lugares que tivessem minas, porque é o que eles realmente queriam naquele momento. Algumas das resoluções. A primeira foi concedida a isenção dos dízimos, por espaço de tempo de 10 anos aos lavradores, que nas margens do rio Tocantins, Araguaia e Maranhão, fundassem um estabelecimento agrícola. Então, aquelas pessoas que ficavam ali nessas regiões e começassem a trabalhar na agricultura, teriam que a isenção de 10 anos do dízimo. O segundo, deu-se em especial ênfase à catequese, Eles tentaram catequizar, civilizar os índios, os indígenas, para que eles também trabalhassem na agricultura. Era uma mão de obra barata também. O terceiro vem a criação dos presídios, à margem dos rios, com os seguintes objetivos: proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar dos naturais para o cultivo da terra. Então, aquelas pessoas que estavam ali presas, para eles também era interessante que trabalhassem no cultivo da terra. A quarta, eles incrementaram a navegação do Araguaia a Tocantins, uma forma de fazer com que todo aquele produto tivesse como ir para outro lugar, o transporte, que não tinha. Naquele momento, eles criaram também. O quinto, eles revogaram o alvará de 5 de janeiro, que proibia e extinguia fábricas e manufaturas em toda a colônia. Então, naquele momento ali, não podia ter fábrica. Eles também abriram mão disso para que outras pessoas pudessem e quisessem vir para a região do Goiás. Depois vieram o quê? Novos aspectos administrativos, O que foram esses aspectos administrativos, Por causa da enorme área geográfica de Goiás, houve a divisão da capitania em 2 comarcas, a fim de facilitar a administração. Mas só no ano de 1809, que o Brasil já estava num processo de emancipação política, que esse território foi realmente dividido. Houve também
A criação do cargo de juiz de fora, de Vila Boa, também ocorreu em 1809, porque antes a Câmara da capital, a única da capitania, era quem administrava, né, e fazia os julgamentos, né, que eles que presidiam os juízes. Os juízes eram pessoas leigas, que não tinham nem consciência dos seus deveres. Depois, o que aconteceu? Os estabelecimentos de uma linha de correio do Corte do Pará auxiliou também essa navegação e favoreceu algumas comunicações que vão facilitar o quê? O aspecto administrativo dessa época. Porque antes, com a alta produção do ouro, os habitantes de Goiás vinham passar com frequência, os tropeiros, mascate também vinham para essa área. Então, trazia notícias do que acontecia no mundo, no Brasil, na Europa, né? Só que com a queda da mineração, essas pessoas deixaram de vir para cá, né? E a população do Goiás ficou isolada por muito tempo. Essas novas medidas administrativas não só deixaram de auxiliar a capitania, que se encontrava em condições difíceis, mas também resolveram grandes problemas. Não, quer dizer, não resolveram, né? Porque tinha problema econômico, social, cultural. Então, eles tentaram amenizar dividindo a capitania em duas comarcas, mas mesmo assim eles não conseguiram resolver todos os problemas, né? E quais foram as consequências dessa decadência da mineração? Depois de tudo isso que aconteceu, essa evidência, né, essa decadência do ouro trouxe para Goiás uma defasagem sociocultural que registrou-se com a queda da importação e exportação, que afetou muito o comércio, parte da população, como a gente já diz, abandonou o solo goiano e parte se dispersou para a zona rural, dedicando-se também para a criação do gado ou da agricultura. Então, o que podemos concluir? Que Goiás viveu um longo período de transição, desapareceram uma economia mineradora de alto teor comercial, porque na época do ouro, a economia aqui era alta, né? Nasceu uma economia agrária, fechada, que produzia apenas algum excedente para aquisição de gêneros essenciais, como sal, ferramentas. Então, foi um momento muito difícil para o estado de Goiás. Aí, na próxima aula, a gente vai ver sobre a independência de Goiás. Depois de todos esses problemas, né? Depois de tanta coisa que aconteceu por causa da decadência do ouro, Goiás finalmente vai conseguir ter a sua tão esperada independência.